Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês sabem que eu venho trazendo aí celebridades da medicina, médicos que são exemplos e modelos para mim, tentando trazer a história de carreira deles, história de vida, cabeçadas e acertos, sempre tentando privar pelas cabeçadas, que é onde a gente mais aprende. E hoje trazendo mais um fenômeno, um médico de família, direto do Ceará, autor de um super livro, Inteligência Financeira para Médicos, MBA em Gestão, faculdade, residência, dono de uma escola de negócios, a profissãomédica.com, e o maior podcast de medicina do país, o Medcast, Dr. Daniel Coriolano. Fala, doutor Daniel, tudo bem? E aí, Ricardo, fala doutores também que estão nos ouvindo aqui ou assistindo ao vídeo. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Gostei demais quando tive contato com você. Já fui lá no YouTube, recomendo assistir as entrevistas. E agora tenho o prazer de participar aqui com você, começar uma conversa, um bate-papo bacana. Oh, maravilha. Eu que, como sempre, agradeço muito aí o teu tempo, agradeço o nosso início de conexão aí. Grande Carlos Eurico aí, um mentorzão meu aí, um parceiro hoje de vida, que acabou que conectou a gente indiretamente. Então, gosto sempre de fazer aí os agradecimentos às pessoas que me ajudam, que eu acho que sempre isso é super válido. Mas vamos pelo início. Fala pra gente, doutor Daniel, onde é que essa história toda começou? Da onde você veio? Cara, vim lá de Juazeiro do Norte, aqui do interior do estado de Ceará, fiz faculdade lá e depois vim fazer residência aqui na capital do estado, Fortaleza, onde moro até hoje, desde 2013, 2014, por aí. E aqui eu tive a possibilidade de me conectar com vários colegas, alguns com pensamentos bem divergentes, outros mais convergentes, e isso somou culmina nas minhas atuações hoje, né? Mas eu acho que uma das influências, já que você citou aí o meu campo de atuação relacionado à gestão, à inteligência financeira, tem grande influência lá do interior mesmo. Os meus pais são comerciantes e eu sempre vivi no mundo ali do comércio. Tem médico não, Daniel? Tem um médico, um primo bem distante, um primo segundo ali, talvez tenha tido alguma influência no nível de subconsciência, mas o forte não era um grande, não tem um grande referencial familiar não que eu possa dizer, Ricardo, que foi uma referencial para escolher medicina. Baseado na minha história de vida, era para ser comerciante, fazer administração, alguma coisa nesse sentido. Porque no âmbito da saúde, não. Agora, lá na minha cidade, abriu uma faculdade de medicina em determinado ano, então eu acho que isso gerou um certo encantamento na população. A cidade tem por volta... Mas você estava lá ainda? Eu fiz faculdade lá, em Juazeiro do Norte, na faculdade de medicina. Uhum. E aí gerou um encantamento na cidade como um todo, e isso me tangibilizou ali a possibilidade de eu fazer faculdade, né? Lá na cidade mesmo. E aí... Você ia falar, eu te cortei. Quantos habitantes tem por lá? Ou tinha? Por volta de 220 mil. Hoje deve ter mais, né? 250, 270, mas por volta de 220 mil. Então, rapidinho a gente fica sabendo, né? Mobiliza, gera uma possibilidade que até então era mais no campo dos sonhos, né? Vivendo no interior do estado, faculdade de medicina, a maior parte das gerações de médicos lá, eles fizeram faculdade na capital de Pernambuco, Recife, alguns na Universidade Federal do Ceará, e aí, de repente, uma possibilidade de ter lá fazer faculdade na minha cidade. Então, comecei por lá, mas sempre buscando fazer alguma coisa diferente. Era só medicina, só o curso de medicina, Ricardo, e aí, antes de fazer medicina, eu fiz um semestre de biologia na Universidade Regional lá do Cariri. E aí eu fazia biologia, só que eu ia para os eventos da economia, da enfermagem, de tudo lá. Eu me metia nas coisas. Centro acadêmico. E quando eu comecei a fazer medicina, eu achei muito estranho, porque era uma linha muito específica de fala lá. Eu não via uma universalidade. Era faculdade só de medicina. E aí a gente criou, quando eu era acadêmico de medicina, eu criei um projeto chamado Medicina e Arte. A gente trazia pessoas de fora que não eram médicos para debater temas. Por exemplo, nós trouxemos um filósofo e um intensivista e discutimos sobre a vida, né? A existência, sobre essa tangibilidade. E aí eu comecei a fazer
conexões através de projetos de extensão. A gente fez esse, Medicina e Arte, tinha o Medicine, a gente trazia cinema, discutia o filme com pessoas que eram médicos e não médicos. A gente fazia, por exemplo, promovi 3 cursos de fotografias para a gente desenvolver o nosso olhar, e falava sobre muito olhar clínico, né? Aí a minha proposta com o curso era, vamos olhar as pessoas? E aí a gente contratou, enquanto estudantes, todo mundo se organizou, cada um deu uma parte ali dos honorários, né, do fotógrafo profissional que nos ensinou a arte da fotografia, e a gente fez 3 turmas de fotografia. Então, dentro do contexto da universidade, eu quis trazer discussões fora discussões de diagnósticos e tratamentos, que acabou influenciando um pouco o que eu venho fazendo hoje. Fui do centro acadêmico, a gente acaba fazendo muita coisa também, fui da comissão de formatura, tesoureiro. Então, são as influências, né, Ricardo? Por que é interessante compartilhar essa história de vida? Porque talvez muitos estudantes de medicina nos acessam aqui e, às vezes, eles não fazem ideia do quanto é importante participar desses eventos acadêmicos, projetos de extensão universitária. Tudo se conecta em um dado momento da vida e faz influência, né, na sua carreira profissional. Pelo menos tem uma grande influência da minha época de acadêmico. E antes disso também. Me diz um negócio. Você tem irmãos? Tenho uma irmã mais nova, 4 anos. Não foi para a área médica, não? Virou comerciante? Tá fazendo medicina. Ai, olha aí, rapaz. Ela tá fazendo. Não, e me diz um negócio. Eu queria perguntar essa história da família, só para fechar meio que essa gaveta, né? E você, em termos de desempenho escolar, sempre foi bom aluno, e a medicina veio como um desafio, que é algo que eu vejo muito hoje nas conversas que eu venho tendo, né? Acaba que muito de nós fez medicina porque era o curso mais difícil. Então, poxa, eu quero passar no mais difícil. Como é que foi isso para você? Não, eu era médio na escola, médio. No vestibular eu fiquei em segundo dos classificáveis. Eram 50 vagas, fiquei em 52. Não, ou foi 52 ou foi 51, eu não lembro exatamente. Tá. E aí passei, fui chamado na primeira chamada. Legal. Ficou fácil, assim, 2 pessoas, mas fui médio. E durante a universidade também, não fui o melhor da turma, não, fui médio, mas busquei ter referências diversas, assim. Eu prezava mais para o generalista do que subespecializar. Alguns colegas têm um direcionamento, né? Eu vou querer tal especialidade. Total. Aí eles participam dos projetos daquela especialidade, faz os estágios naquela especialidade. É um caminho interessante, né? As pessoas ficam experts bem mais agilmente, mas pelo menos não fazia parte das minhas inclinações. Tem um direcionamento muito fidedigno ali. Eu era mais generalista, até foi o que balizou a escolha da minha especialidade, né? Quando eu escolhi fazer a residência, eu escolhi a medicina de família e comunidade justamente por me proporcionar vivências diversas dentro da medicina, do campo da gestão e da assistência, que é próprio da medicina de família. E me diz um negócio, a tua realidade, no momento em que você estava lá fazendo a faculdade na tua cidade, o perfil dos médicos da tua cidade eram bem remunerados, eles tinham posses, tinham bastante reconhecimento da sociedade. Como é que era esse momento aí que você estava estudando e querendo se tornar possivelmente no que eles eram naquele momento? Eu não tinha tantas referências assim, o entendimento externo, até por não ir muito ao contato de médicos para buscar assistência. Então, essa visão, um ou outro que eu conhecia por acaso, eles eram bem, a gente fala, bem de vida, né? Eles tinham um volume de recursos aparentemente consideráveis, né? Tirando aparentemente, sempre bom de lembrar. Depois a gente entra nesse assunto. Assim, veículos bonitos e imóveis pomposos, né? Isso aí, e clínicas bonitas, né? Isso aí, pelo menos, dava para perceber. E a maior referência, depois de ficar dentro, os professores, aí, sim, os professores pareciam ter um bom posicionamento. Havia escassez de médico na região, e aí os especialistas da região, eles eram bem remunerados.
na minha visão, né? Assim, eu nunca vi ninguém reclamando, não. Lógico. Porque assim, Não, cara, Fala. hoje na universidade, já te passo, alguns professores já falam, ó, escolham bem as especialidades, levem em conta a questão de mercado, né? Um ou outro professor, preceptor, eles já chamam a atenção quanto a isso. Na minha época, ninguém falava sobre isso, não. Então, quando não se. Eu imagino, como não falava sobre isso, não era um problema a ser pensado. Sim, Que sim. hoje precisamos atuar de uma forma mais estratégica no que diz respeito à nossa gestão de carreira. Mas, assim, eu acho que não era um problema. Ninguém falou sobre me preocupar sobre finanças, sobre gestão, sobre abrir ou não clínica, sobre uma escolha estratégica de residência. Era tudo mesmo baseado em diagnósticos e tratamentos. Colégio público ou particular? Particular. Eu estudei no Colégio Batista. Talvez, não sei se tem aí, né? Escola Batista. Tá. Aqui no Rio tem Batista, sim. Ela é vinculada à Igreja Batista, né? Sim, sim, sim. Legal. Vou botar isso aqui. A minha... Faço aqui meus dados aqui. Médicos não, né? Tinha só um primo, né, que você falou, né? Tinha um primo bem distante. É bom que você traça o perfil total aí da pessoa, né? Rapaz, isso aqui, tudo aqui. Eu falo para os outros, mas outro dia eu fiquei conversando com o Eurico um tempão, que era, hoje em dia, um dos produtos que eu mais quero tentar construir, isso aí você pode construir também com tudo material aí que você já está de bagagem, né? Que é os pré-requisitos, né? Para você ter uma carreira de um jeito ou de outro, né? E aí pega os cases, tipo, pega o Napoleon Hill, né? Pega aqui o Ricardo Jeromel, né? Que escreveu aquele Bilionários, né? Que fala muito isso, né? De quais são as características dos bilionários brasileiros, né? O que eles fizeram. E é interessante, né? Não dá para copiar, né? Eu acho que essas receitas de sucesso não existem, né? Não, isso aí eu já deixo como sugestão, Ricardo, o livro Outlier, né? Ele fala sobre como que surgiram os Forward Series, como que foi lá o Steve Jobs, o da Microsoft, que eu esqueci o nome, como é o nome dele? Bill Gates. E eu nunca li Outlier, não, é bom? Pois aí, ó, sugiro colocar na sua lista, porque o ponto central lá, ele leva em consideração circunstâncias, né? Então, a gente, de uma forma superficial, se a gente for buscar apenas características de história de vida, a gente identifica as circunstâncias. Por exemplo, uma circunstância temporal. Foi inventado, no caso lá do Bill Gates, ele estudava numa escola em que um amigo dele, a mãe do amigo dele, tinha uma empresa de software, que era coisa nova. Então, ela tinha que destinar um volume de recurso para caridade para estimular o uso de tecnologias. E na escola dele, ela colocou um computador para a garotada programar horas e horas, sendo que para você conseguir 1 hora de programação era muito caro na época. Só que ele teve essa oportunidade de, por acaso, estudar naquela escola que foi financiada lá pela empresa, e ele teve horas de programação, 10 mil horas, né? Então, ele coloca o autor que você se expõe a 10 mil horas de alguma coisa, você fica um expert, entre os melhores do mundo no que faz. Então, ele teve, antes de entrar no seu mercado, 10 mil horas de treino que outras pessoas não tiveram, e por isso ele teve uma vantagem competitiva. Então, quais são as minhas 10 mil horas, depois de ler o livro, Ricardo, que me proporcionou uma vantagem competitiva? Foi viver toda a minha infância, adolescência, início da vida adulta em um comércio. Então, eu entendia de gestão já. Eu entendia. Então, quando eu fui para a residência médica, quando eu fui para universidades, eu já conseguia liderar os meus colegas todos, eu era o coordenador das coisas. Do centro acadêmico, eu era líder de alguma coisa. Né, aqui na clínica, eu sou diretor clínico. Então, me deu uma vantagem competitiva largar na frente por ter essas 10 mil horas lá, ou mais, né? Mas isso eu acho um debate do caramba, Daniel. É aptidão tua, cara. Hoje em dia tem muito curso de liderança, né? Óbvio que você consegue melhorar skill, né? Você consegue fazer com que a pessoa fique mais competente. Mas, liderar é um negócio que é nato, né? É teu, né, cara? Não era mas você eu estava tive no comércio, pô. Quando eu tive dificuldade, eu comecei a diferenciar, Ricardo. Eu sabia
dizer o que era para fazer, mas eu não conseguia mobilizar. Eu não conseguia mobilizar. Então, assim, a capacidade de gerência eu tinha, mas a capacidade de liderança não. Então, eu posso ser colocado em um cargo de gerência, alguém pode me atribuir, mas nunca em um cargo de liderança. Porque a liderança são os outros que atribuem para você. Usualmente, as pessoas que se colocam numa posição de liderado. Então, eu percebi que precisava aumentar as minhas habilidades de liderança e eu busquei fazer o MBA lá em gestão justamente para buscar referencial teórico para ser um líder melhor. Então, se esbarrando com livros também que me puderam contribuir com isso, como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso aí, o próprio livro Outlier, tem o livro Como Liderar Pessoas, da instituição do Dale Carnegie também, né? Que é o autor do livro. Então, esses referenciais teóricos ajudam em estratégias de liderança. Mas, assim, a capacidade de gestão, até muitas pessoas têm, elas só não conseguem colocar em prática, porque não tem a parte da liderança. Sabe gerenciar, sabe o que é para fazer, mas não consegue mobilizar as pessoas, o time, para executar. Mas eu acho que dá para a gente buscar referencial teórico, Ricardo, e somar essas capacidades inatas com as estratégicas baseadas nas ciências, né? Que aí, quando é ciência, a coisa, a gente consegue replicar. Eu concordo contigo. Eu só fico um pouco preocupado hoje, porque eu falo muito hoje da questão de construção de carreira, né? E de encontrar o seu porquê lá do Simon Sinek, né? Que é um fenômeno também. Mas é que as pessoas não precisam ser líderes, né? E aí, hoje em dia, tá essa questão dessa febre, que tipo, eu tenho que ser gestor, tipo, a medicina acabou, então assim, o Daniel tá dando certo, então eu preciso fazer a mesma coisa que ele. Poxa, mas eu gosto de fazer gineco. Pô, será que eu vou ter que fazer uma clínica? Não, meu Deus do céu, você não precisa fazer clínica, você não precisa ter nada que eu gosto, que o Daniel gosta, você tem que se encontrar, né? O ponto todo é esse, né? Esse lance das circunstâncias, né? Quando você escuta uma história que você julga que é de sucesso, você não sabe o que tem ali por trás, os insucessos, você não sabe a circunstância da pessoa, você não sabe de nada, você só sabe mesmo que a pessoa cite tudo, entre aspas, não dá para falar tudo, não. Verdade. Você tem que nós temos que ter esse senso crítico, né? Que nós temos vários tipos de analfabetismo. Um deles é esse, né? A gente pode ir pelo viés de confirmação, já tem uma certa inclinação em querer abrir uma clínica, escuta 2, 3 histórias de sucesso e, vou fazer. Não é bem por aí. Eu acho que até uma responsabilidade nossa, enquanto produtores de conteúdo, citar isso, né? Que existem as circunstâncias, que não existem as receitas, cada um tem uma realidade, e inclusive as suas realidades aí podem ser até melhores. Até, Ricardo, quando eu faço os processos de mentorias em finanças, tem um caso interessante aqui, que uma menina, ela verificou uma possibilidade, uma médica, né, recém-egressa, ela queria organizar suas finanças, ela verificou uma possibilidade de investimento. Tuas mentorias hoje são todas para médicos? Sim, todas para médicos. Eu já fiz mentoria para um grupo de educadores, professores de educação física, mas é para médico. Eu fiz para eles porque o meu personal pediu para fazer, aí eu fiz para eles. Mas aí é basicamente voltado para médico. Mas aí nessa mentoria individual, a menina, a médica, ela verificou uma oportunidade de abrir um salão de beleza para a mãe e para a irmã. Só que, na minha visão, investimento, isso não é investimento, né? É investimento no mercado tradicional ou eventualmente no criptomoedas, renda fixa, renda variável, aquelas coisas que a gente escuta. Só que ela verificou essa oportunidade. Nós estudamos os elementos que envolviam abrir um negócio juntos, né? E ela acabou abrindo. E, Ricardo, ela passa a receber hoje uma parte do lucro desse salão. Então, é uma oportunidade que, na minha visão, como mentor, não estava no radar. Era próprio da circunstância dela. Investiu no negócio. Então, só desse ponto aí de investimento, tem oportunidades que para mim não tem. E pode ser muito boa para ela abrir outro salão, abrir outro, pronto. Não precisa nem mais trabalhar daqui a pouco. Não tem nenhuma forma melhor de aprender do que ensinar, né? Essa é a grande realidade. Tem outro
Tem outro que estava falando sobre investimento, na época que a gente estava conversando para fazer mentoria, ela disse que comprou, parece que foi três vacas, coisa assim. Ela mora no interior e vende leite que só lá, Ricardo. Então, é um investimento para ela comprar gado, aí o sogro dela já tem um curral lá, e aí ele cuida, entendeu? Eu sei que para ela comprar é investimento e gera rentabilidade interessante. Então, circunstância. Acho que todo mundo tem que refletir sobre quais as minhas circunstâncias. Tomar algumas referências, mas nunca tomar como uma receita fixa, né? Não, total, esse exemplo que você está dando é ótimo. Tem um grande amigo meu que é dermatologista aqui no Rio, e é exatamente isso que você está falando. Eu estava conversando uma vez de mercado financeiro com ele, né? De umas empresas que estavam rentabilizando muito bem, e ele falando, Ricardo, você é louco, cara. Nada rentabiliza maior do que meus produtos aqui dentro da Dermato, pô. Eu compro isso e vendo com a margem que é excelente. Então, assim, é por aí, né? É bem o que você está falando. Cada um vai se encontrando, né? E até a gente viveu, né? Ano passado foi um ano aí dentro da queda grande aí do mercado e aquela subida rápida que teve aquele boom de entrada de CPF novo no mercado, né? E agora está todo mundo aí tomando um pouco de paulada aí. Os mercados funcionam em ciclos, né? Você tem os momentos de entrada, de saída, de reversão, mas tem que ficar atento mesmo, porque se você vai no oba-oba, você vê só as referências, as coisas boas acontecendo, você tem que sempre refletir sobre isso, né? Então, quando você vê uma mobilização intensa de pessoas para alguma direção, tem que colocar um pensamento Sempre para crítico. outra, né? Porque assim, o efeito manada existe, já é bem descrito na psicologia, psiquiatria, e você pode sofrer um dano, né? O efeito manada é algo que nos protege enquanto pessoas, enquanto humanos, é um efeito positivo do ponto de vista evolutivo. Então, se todo mundo está correndo por ali, bora correr também, deve ter alguma coisa perigosa aqui, né? Só que do ponto de vista aqui de carreira médica, temos que ter uma visão mais crítica para não agir nesse nível de subconsciente, porque a mobilização de manada pode ser uma bolha lá na frente, alguma coisa assim, se falarmos aqui sobre carreira e finanças. Não, maravilha, maravilha. Me diz o negócio, aí voltamos aqui, você finalizou tua faculdade, e aí você vai fazer residência onde? E como é que foi a escolha da residência? Tudo bem, você tocou no assunto aí, pela característica da tua região e tudo mais, mas como é que foi a opção mesmo pela medicina da família e aonde é que você fez? E tem as circunstâncias, né? Lá no primeiro semestre eu li o último capítulo do Guyton, aquele livro de fisiologia. Lá tinha um capítulo sobre fisiologia do esporte. Eu sempre nadei, inclusive campeonatos nacionais, aí tudo, medalhista. Legal, Então eu pô. quis fazer medicina do esporte. Uma das coisas também, Ricardo, talvez é massa assim essa conversa com você, porque você vai tirando algumas coisas que eu nem estava fazendo conexão. Porque o esporte me deu disciplina, sempre fiz. Talvez a disciplina que eu preciso para ter algumas conquistas. Então, eu fazia natação, tinha a disciplina com treinamento duro mesmo, de performance, e queria fazer medicina do esporte. Aí tinha na cidade tinha lá em São Paulo, na Unifesp. Aí eu trabalhei um ano quando eu terminei a graduação e fiquei com aquilo na cabeça. Só que. Peraí, cara, me perdi, cara. Você estava em Juazeiro, cara. Como é que você foi para a Unifesp, cara? Eu fui procurar, né? Eu li o capítulo no S1 de fisiologia do esporte, e isso me abriu a possibilidade de fazer medicina do esporte. Aí eu fiquei com isso durante uma boa parte da graduação. E aí, quando terminei a faculdade, fui atuar na atenção primária à saúde, em equipes da estratégia, saúde da família. Trabalhei por um ano, gostei bastante. Por causa de grana? Porque eu não quis fazer residência logo de cara. E aí era a área de atuação em que o mercado se abre rápido, né? Que é na atenção primária. Ainda mais se hoje Mas aí ainda você não tem queria sair de casa. Onde é que tá o teu encontro aí? Como é que foram aí as tuas circunstâncias nesse momento? Quando eu terminei a graduação, tive propostas para atuar no interior da Bahia e interior do Ceará. E aí fiquei indo para lá. Só que a minha esposa, que era na ocasião namorada... já estava casado? Ah, tá. Não. Eu estava noivo, né? Era minha namorada na época da graduação. Olha aí, hoje... rapaz. Não vai arrumar problema comigo não, hein, pô. Olha aí. Depois ela vai vir para cima da gente.
Na época da faculdade e logo quando terminamos ali, Ela namorávamos, estudou né? contigo? Mesma turma, Legal. mesma turma. Namoramos desde o S6, sexto semestre. Tá. E Aham. aí ela trabalhou um mês, mas passou na residência, nós finalizamos no meio do ano, ela passou logo e veio morar aqui na capital do Ceará, Fortaleza. Eu fiquei um ano Tá. trabalhando no interior, aí nós casamos Aham. um ano depois do final da graduação, e aí eu vim morar em Fortaleza e fiz logo residência em medicina de família. Então, ela veio, Tá. quando ela estava no R1 de pediatria, eu entrei em medicina de família. Então, foi por circunstâncias matrimoniais, né? Ela veio fazer residência aqui na Tá. capital do Ceará, e aí eu tirei da rota fazer a residência em medicina do esporte e fiz o seguinte: eu fiz uma pós-graduação em medicina do esporte, os professores com professores nos finais de semana, e fiz a residência em medicina de família. Então, eu fiz, eu utilizei os conhecimentos da saúde relacionada à prática esportiva no âmbito ambulatorial. Então, eu tinha um certo diferencial dentro da residência, pois eu já estava próximo a finalizar a pós-graduação. E é E muito vocês aplicável. viviam com a bolsa de vocês? Sim, os dois, bolsa da residência, eu dava plantão também. Eu dava plantão e Tá. ela dava plantão, os dois. E aí ela terminou a residência, aí começou a trabalhar, aí obteve honorários mais expressivos, e um ano depois eu terminei. E aí Tá. eu comecei a atuar em clínicas populares aqui quando eu terminei a residência. Aí tem mais uma circunstância, que é no dia que ela foi apresentar o TCC da residência dela, uma das pessoas da banca, e eu nem sabia, era diretora da Universidade de Fortaleza aqui, coordenação geral. Aí quando terminou naquela conversa ali de final de banca, né? Aí ela disse, e você Uhum. também é médico? Eu disse, sou. Aí eu inclusive, terminei a residência agora, né? Eu tinha terminado, medicina de família. Aí eles, eita, estamos com uma vaga para médico de família. Deixa teu currículo lá. Aí eu, tá Que bom. legal. Aí, assim, uns 3 meses depois eu tava sendo professor. Circunstância. Já pensou? Me tornei professor universitário ali por ter ido para a banca dela, entendeu? Aí passei pelo processo seletivo e tudo, e aí Sei, me sei, tornei sei. professor universitário. Mais Ah, uma então aí, circunstância. esse TCC aí rendeu frutos, né? Foi, Já botou rendeu. vocês em outro patamar aí já, né? Foi. E ela acabou se tornando também, ela ficou sendo preceptora da universidade. Ela é professora até hoje lá dessa universidade, Ah, da Unifoc. continua até hoje? É, Quando é que foi isso? Isso tem quanto tempo? ixi, 2014 por aí? 15, 14, 6 anos. 5, 6 anos. Por aí. Eu saí porque, por questões aqui da Núcleo MD, que é uma organização de educação médica que a gente tem, e também porque eu fiquei aqui como diretor clínico da clínica que nós temos. E eu saí para a gente iniciar a clínica em janeiro, né? No final de 2019, aí deu a pandemia, a gente não abriu. Mas eu já tinha pedido demissão. Eu já tinha pedido demissão, em vez de a gente abrir no começo do ano, a gente só abriu em setembro de 2020. Então, eu fiquei nesse período ainda apenas como professor da pós-graduação. Eu tinha saído da universidade. Eu saí no momento não estratégico, né? Mas ela continuou. Não, peraí, deixa eu pensar aqui em data. Aqui, peraí, agora eu me perdi de novo. Quando é que vocês terminam? A faculdade vocês terminam quando? A faculdade terminou em 2011. 2011. 2011. Então tem Pois. 10 anos. Aí vocês 10 fizeram a anos. residência, ela começou antes. Ela Quantos anos que era a residência de vocês? 2 ou 3 anos? 2. Ela fez a residência em 12 e 13. Eu fiz em 13, 14. Aí Legal. fiquei professor. 14. Tá. E isso aí não tem nada de digital ainda na vida de vocês. Na tua Na época da vida. residência, dela não, né? Mas na época da residência, Ricardo, quando eu recebia todos os meses internos, eu já estava sem paciência de passar as mesmas coisas todos os meses, de aqueles. Tem algumas coisas estruturadas, como é a rotina do serviço, quais os assuntos prioritários aqui, que você tem que chegar sabendo.
Aí eu peguei e gravei tudo. Fiz um manual do residente. Para você chegar aqui, você já tem que saber isso aqui. Aí eu gravei, fiz uns PDFs, uns e-books e mandava para a galera, entendeu? Então, quando eles chegavam na residência, eu fazia residência. Quando eles chegavam no internato, onde eu estava prestando, eles já tinham acesso aos conteúdos digitais. Então, foi minha primeira experiência estruturada. Enquanto residente, estruturar o internato. Pô, que legal, internato. Aí eu teve algum início? Teve algum modelo para isso? Ou saiu dessa cachola aí sozinho? Eu não fui fazendo lá, porque eu estava querendo produzir alguma coisa. Me apareceu nos patrocinados aqui esses cursos, né? De produz o seu e-book, produz o seu curso online, na época, né? 2014 ali, 2013. E aí eu fiz um desses cursos e aí coloquei em prática através executei dentro do contexto da residência médica / internato. E me gerou 2 resultados aí, ter feito isso. Um deles foi, eu recebi um prêmio da Escola de Saúde Pública aqui do Estado, como destaque entre os residentes do Estado. Opa, tem um parabéns. certificado, foi entregue pelo governador do Estado e tudo. E o outro foi, eu passei a receber uma bolsa complementar no segundo ano, né? No segundo ano ali, não durante 12 meses, mas acho que uns 10 a 8 meses eu recebi uma bolsa complementar de uma universidade particular aqui da cidade, em virtude da atuação junto aos internos. Ele tinha esse programa na universidade, a Unicristos, e eu recebi durante um período isso também, essa bolsa complementar, por isso atuar. No segundo ano de residência? Enquanto residente, Tá. Eles tinham isso. E aí surgiu a empresa. Surgiu a empresa, né, na ocasião. Isso que eu ia te perguntar agora. Como é que foi isso? Da onde foi também aí inquietude sua? Quando eu verifiquei que estava com muito conteúdo gravado ali, eu posso gravar isso aqui como um curso. São conteúdos que são importantes para todos os médicos que atuam na estratégia de saúde da família. E eu, como residente, ali tinha essa expertise, né, de ter essa competência manifestada e tem muitos médicos que não fizeram residência e querem trabalhar na atenção primária. Eu criei um programa de treinamento online que abordava grandes tópicos do atendimento ambulatorial. E aí estruturei módulos sobre diabetes, hipertensão, visita domiciliar, atendimento à gestante, atendimento à criança. E produzi um curso online. E aí, esse curso me proporcionou rentabilidade ao ponto de ir financiando outras estratégias, né? Aí a gente abriu a empresa mesmo, eu chamei um colega da residência para ser sócio, nós criamos o Medcast na ocasião, inicialmente eu, e depois chamei esse colega da residência, o nome dele é Roberto Maranhão, também conhecido como Bob, para fazer comigo o Medcast. E a gente tem lá, por volta de 2014 também, Ricardo, o Medcast, a gente criou. E aí já tem 7 anos, então, de Medcast? Isso, por aí. Tem lá, tem registrado lá na plataforma, né, o primeiro episódio, 2014. E a gente vem fazendo, né, o Medcast, e com essa propagação de um canal gratuito de conteúdo, as pessoas começam a acompanhar e aí recebem essas possibilidades de treinamento. Inicialmente, a gente fez esses cursos relacionados a diagnósticos e tratamentos. Depois, com a nossa inserção no mercado, com a experiência nessas questões de empreender, de finanças, né, também foi necessário estudar sobre finanças para gerenciar esses recursos que estavam chegando, para não gastar à toa. Me proporcionou expertise em finanças, e aí escrevi o livro Inteligência Financeira, e atualmente a gente se posiciona mais para contribuir para o desenvolvimento médico em itens relacionados ao mercado de trabalho. Então, muitos colegas precisam organizar suas finanças, que influenciam na abertura ou não de uma clínica, ou um posicionamento de marketing, ou criação de cursos online. A gente acaba tendo infoprodutos que contribuem para o médico se desenvolver nisso através de cursos, treinamentos. Tanto os treinamentos que já estão gravados, quanto mentorias individuais. O livro, ele apareceu por circunstâncias também e oportunidades, ou foram dores
suas que você conseguiu vencer? Quando eu terminei a graduação, eu comprei um carro de alto preço, financiado. Na ocasião foi... O médico raiz. Pois é, tive que comprar um sedã, né? Aí cheguei lá, Ricardo, acho que não foi 15 minutos. A financeira autorizou lá, pode levar. Assim, quando eu decidi e quando eu estava dirigindo o carro, não foi 1 hora, não, entendeu? Porque, ó, uma das coisas que o mercado conhece é o potencial econômico das profissões. Existe um score lá, né? Então, por ser médico, foi muito rápido o financiamento. O histórico médico é de pagador, né? Então, pois é, eu comprei rapidinho lá e fiquei pagando. Trabalhei o primeiro ano ali praticamente para o banco, para pagar o carro. E aí, nesse percurso, eu identifiquei que eu estava trabalhando mais para o banco do que para a minha ascensão em termos de qualidade de vida, que é o que acontece como praticamente uma história natural, com vários colegas que recém-egressos aí de graduações, né? Em virtude do alto poder de compra e alto poder de financiamento, né, que é o alto poder de crédito, a gente comete alguns erros. E aí, por ter passado por esse problema, eu estudei, fiz cursos, li livros e decidi escrever com uma linguagem própria para a nossa comunidade médica, haja vista que eu fui a pessoa transformada pelo conteúdo de inteligência financeira. Passei a ensinar para os colegas que iam até minha casa, desde os colegas da residência, discutíamos muito sobre isso, até os colegas da minha turma, que moram aqui ainda até hoje, na cidade de Fortaleza, eles iam lá para casa e eu falava o que era para fazer, assim, em termos como é a melhor forma de se organizar. E aí criei um curso presencial, deu 5 pessoas, deu 10, deu um monte de pessoas, a gente fez um curso online, e aí, por ter passado pela experiência de fazer consultorias individuais, várias turmas presenciais, aí eu estruturei o conteúdo desses cursos, dessas consultorias em um livro. Então, o livro tem muita entrega, porque ele foi baseado nessa demanda das pessoas que eu estava atendendo exatamente. Nós gravamos uma turma, o vídeo, né? Uma pessoa transcreveu tudo que eu falei, aí eu peguei todo o texto e adaptei no formato de leitura, né? Tem que fazer uma adaptação. Aí eu fiz essa adaptação para o formato de leitura e adicionei mais coisas. Então, o livro é mais do que o curso que eu dava lá no passado, porque é o que eu falei lá na hora, mais o que eu acrescentei depois. E aí esse livro, então, custa R$ 999, é isso? Poderia ser, mas está aí com um preço simbólico na Amazon, que quem quiser só dá uma olhada lá. Ou então, chamando ali direto no link da minha bio, no Instagram, @DanielCoriolano, gera um direcionamento ali para o meu site, que aí você tem uns bônus quando compra direto da editora. Mas é menos do que uma pizza. Legal. Não, bacana. E me diz um negócio, construção de família. É você e sua esposa? Já apareceu mais gente nessa casa? Como é que é isso? Tem tudo a ver com planejamento financeiro, não é não, Ricardo? Acho que você tem uma filha, né? Eu tenho dois, tenho um casal, uma filha e um filho. Pronto, tem. E aí a gente faz um planejamento, aí quando vem, né? Opa, eu estava um pouco errado. Tem que aumentar aqui, multiplicar por uns 3 vezes esse orçamento aqui. Aí, no nosso caso, aconteceu, né? Tem um planejamento, mas a gente fez um planejamento familiar, nós planejamos quando que teríamos o primeiro filho, planejamos quando que teríamos o segundo. Eu tenho, então, um filho que vai fazer 5 anos daqui a 3 meses e uma filha que vai fazer 1 ano em janeiro. Então, um casal também. Me diz um negócio, em algum momento vocês tiveram algum desejo ou alguma vontade de sair do país, morar fora porque as coisas não estavam boas, ou buscar alguma especialização ou algum curso internacional, ou isso nunca foi uma vontade de vocês dois como casal? Eu já tive algum desejo, sobretudo na época da residência, quando a gente recebeu preceptores de Portugal e da Espanha, a gente teve esse contato aqui. Tive um certo desejo, mas não coloquei para frente isso e atualmente não está na minha linha de ação
ou principais objetivos de vida, algum treinamento internacional ou morar em outro país. Em um dado momento, até consideramos fazer isso, mas não por questões de oportunidades de trabalho, mas por questões de uma busca de melhor qualidade de vida. Depois a gente teve conquistas aqui, no nosso país mesmo, com empreendimentos que nos dá tranquilidade de morar em. A gente conquistou um volume significativo para fazer o que quiser, entendeu? Isso foi a humildade, né, pô? Não, algumas conquistas não, diversas conquistas, pô. Me diz o negócio, como é que você está aí? Teu tempo hoje está distribuído aí em relação a trabalho? É mais a clínica? É mais aí a plataforma, curso, mentoria? Como é que é aí? Como é que o Daniel hoje se divide? Como é que é a tua realidade médica, gestora? Como é que é? Pronto, uma rotina aí usual eu venho aqui para a clínica, venho todos os dias, fico algumas horas por aqui, tenho uma atenção muito forte junto ao time, a gente faz mesmo aqui uma conexão forte, e junto aos colegas que trabalham aqui, são 22 profissionais, dos quais 20 são médicos e médicas, e eu venho para ter essa gestão bem rigorosa. Sócios ou colaboradores, Daniel? Aqui são 2 casais sócios, eu, minha esposa, minha amiga e o marido. E os demais, eles alugam, eles contratam um serviço aqui, que aí o serviço inclui a disponibilização da sala, gerenciamento de agendas e o que mais ele precisar para fazer acontecer aqui os seus atos médicos. É multidisciplinar a tua clínica? Mas está mais concentrado na área médica, né? Tem cardiologista, oncologista, dermato, cirurgião geral, pediátrico e tem várias especialidades médicas. De áreas de saúde tem nutricionista, 2 nutricionistas. Pronto, os demais são todos médicos ou médicas. Diagnóstico por imagem, essas coisas aqui. Entendi. Aí eu fico aqui durante na maior parte dos dias, turno da manhã, e aí à tarde, aí eu faço as coisas da Núcleo, né? Gravo algum conteúdo, podcast, escrevo, faço cursos e ajuda alguns amigos, poxa. Aqui, ajuda alguns amigos aqui, pô. Exatamente. Conheço pessoas boas como o Ricardo Valente. Aí, quando a gente não tem tempo, a gente não consegue ter essas oportunidades, né? Já pensou, Ricardo, se eu tivesse ocupado 40 horas por semana, você também, a gente não teria a oportunidade. Eu de aprender com você, nós conversamos aqui no making off, né, antes da gravação, foi muito conhecer. Então, conhecer o seu canal, ver as outras entrevistas, já dá um start também para isso. É preciso a gente ter um gerenciamento de tempo para dar oportunidade de novas coisas acontecerem, né? Então, quando eu vejo muito isso, sempre estudar, sempre fazer algum curso, alguma coisa assim, como uma oportunidade de visualizar novos mundos. Como você citou o Carlos Eurico, ao fazer, por exemplo, mentoria com ele, você tem a chance de visualizar novos mundos. Agora, atualmente eu estou fazendo um treinamento sobre criptomoedas, eu estou visualizando um novo mundo. Então, precisamos ter tempo para que novos mundos surjam em nossas faces, né? De outra forma, estaremos, como o Robert Kiyosaki diz, né, na corrida dos ratos. A gente sempre está ocupado, mas nunca está tendo uma evolução. Está correndo naquele ciclo sem fim, autodestrutivo, similar ao que os hamsters ficam, né, naquelas rodinhas ali que ele chama de corrida dos ratos. Precisa dar margem para correr numa pista de alta velocidade, que é o antônimo da corrida dos ratos. Sim. Não, maravilhoso. Acho que é muito por aí, sim. E me diz o negócio, para a gente meio que caminhar aí para um desfecho aí, fazendo planejamento estratégico aí, só 5 anos, hein, pô? Não vamos jogar para muito para frente, não. Como é que você se vê aí nesse prazo, tá? Então fala especificamente você, e aí eu queria que você tentasse dar uma linkada de como é que você vê hoje o médico formando, que acaba que é muito que eu tento conversar aqui no canal, tá? Em termos de realidade que ele vai ter aí nesse prazo, nos próximos 5 anos. Então, o pessoal que está na graduação aí, que vai entrar no mercado de trabalho,
E aí até linkando com você mesmo, porque aí fazendo um jabá aí para você, eu posso fazer o que eu quiser aqui, o canal é meu. Então, não, eu acho que você está entregando valor para caramba para a classe médica e tem um lado aqui, eu acho que muito positivo, de alguma forma, por mais que seja pequeno, mas conseguir divulgar um pouquinho o teu trabalho. Obviamente que a gente vive por dinheiro, ninguém vive de vento, né? Porém, tem toda a questão que você está trazendo de benefício para a classe, obviamente que em troca de alguma coisa, mas você está entregando muito para ser bem rentabilizado. Então, como é que você vê aí esses teus próximos 5 anos? Como é que você vê esse momento aí da medicina e dos formandos aí para a gente fazer um desfecho dessa conversa aí maravilhosa que dá para a gente ficar muito tempo aí? Não, ainda sobre seu comentário, Ricardo, eu ainda pensei em um dado momento deixar tudo no YouTube, mas com isso é a melhor forma de eu não transformar ninguém. Quando a pessoa não tem uma compensação financeira, se você não paga pelo serviço, o seu nível de atenção para aquilo é reduzido. Então, por que é importante a pessoa pagar para ler o livro ou não pagar e eu não solto o PDF à toa? Porque é uma forma dela demonstrar, né, algum interesse e essa compensação financeira por parte do produtor possibilita uma alavancagem de entrega. Então, assim, Faz muito sentido isso. se eu colocar o meu curso totalmente no YouTube, eu não tenho recurso para ficar fazendo patrocinados e que mais colegas sejam transformados. Então, praticamente 100% do recurso que entra na Núcleo, ele retorna para aumentar o alcance. Então, nós estamos nessa fase. A rentabilização que temos com os nossos infoprodutos, elas voltam em patrocinados para aumentar o alcance das nossas plataformas. Então, eu não sou rentabilizado pelos meus infoprodutos, a não ser uma porcentagem do livro, cerca de 12%, e das mentorias individuais também uma parte mais significativa, porque é um trabalho individual. Mas os infoprodutos e tudo, ele rentabiliza e paga uma cadeia, que envolve editores, plataformas e tudo mais que um sistema de educação online precisa. E é isso, assim, agora, na minha visão aqui de 5 anos, né, eu acredito que terei um melhor posicionamento junto ao tema mundo do trabalho, junto aos colegas médicos. Gosto muito de fazer isso e por isso que tenho participado de eventos online, entregado através de vídeo e medcast e livros, né, estou escrevendo outro. E aqui na clínica, ter um local como uma referência de bons cuidados de saúde. Então, nós temos um volume significativo de profissionais e eu acredito que conseguiremos fazer um movimento importante. Então, eu quero que tenha um evento aqui na capital relacionado à educação e saúde, porque as organizações de saúde, elas, ao meu ver, não devem se posicionar apenas como assistência. A parte da educação é importante. Por exemplo, Harvard. Se você disser esse nome, para todo mundo é bom. Para médico, para paciente, para todo mundo. Se você fizer qualquer coisa, passou na calçada de Harvard, por quê? Porque ela tem o braço de assistência, serviço e educação. Então, eu quero que a clínica tenha esse posicionamento de educação, através dos nossos conteúdos online e presenciais, e de assistência, tenha esse vínculo de qualidade. A gente está trabalhando para isso. E da minha visão, o que é que eu acho assim, dos recém-egressos, qual o caminho que eles devem seguir? Acho que um ponto importante é não julgar com precocidade das mudanças. Então, por quê? Porque nós estamos vivendo, e muita coisa ainda vai vir aí, de possibilidades. Se você quer julgar com velocidade, você se exclui da possibilidade de aproveitar as mudanças que vão acontecer, que são várias. A realidade virtual, a criação de novas especialidades médicas, as formações focadas em condutas específicas, mais com um olhar para a pessoa do que para a doença, né? Essas oportunidades que você se dá em viver o generalista e viver o novo, as novas possibilidades, acho que vão possibilitar destaques no mercado. Por exemplo, Ricardo, na oftalmologia, é possível que surja alguma condição relacionada ao uso das tecnologias de realidade virtual. Implantes oculares de tecnologia, olha só, uma coisa nova. Então, eu acredito que
podemos visualizar a medicina ainda com olhar de abundância e de oportunidades. Muito é descrito hoje, nas rodas de conversa, uma medicina de escassez e de impossibilidades. Não vejo isso. Eu não vejo isso. Agora, você precisa estar com a mente aberta para verificar o que outras pessoas não estão vendo. Então, como é que você visualiza coisas novas? Você tem que ter a matéria-prima para novos olhares, que é ter muitas referências de várias áreas. Então, dá uma maratonada aí no canal do Ricardo, Fala Doutor, que eu aposto que você vai abrir a mente para novas possibilidades de mundo, com a conversa lá sobre a DASA, com a conversa sobre vários empreendedores, colegas médicos, que em algum momento vivenciaram algo, que tiveram alguma circunstância e que pode fazer sentido para você abrir para nova possibilidade. Eu acho que você não vai assistir 2 vídeos sem ter uma nova ideia para sua carreira. Eu acho que você não vai passar de 2 vídeos, mas maratona para ter a certeza que vai ter muitas referências e anota tudo, né? Para também não deixar esquecer aí no cotidiano. Faz umas anotações do que faz sentido para você e aí você vai começar a ver um mundo de abundância e de possibilidades, né? Dentro da medicina. Então, para os próximos 5 anos, só coisas boas. Para você que vai se permitir visualizar coisas boas. Rapaz, eu vou te chamar mais vezes para falar esse final, hein? Gostei, hein, rapaz? Ficou bom mesmo, ficou porreta, hein, rapaz? Vamos fazer um corte. Daniel, pô, brigadão, cara, maravilhoso, muito legal conversar contigo, super agradável, o papo flui bem, inteligente pra caramba você e super cortês e educado. Obrigado aí de verdade pelo teu tempo. Peço desculpa aí pelo meu atraso inicial, tá? Mas assim, foi um baita de um prazer e de um privilégio, muita história aí para ser acrescentada à vida dos colegas e fazer parte aí da maratona. Seguindo aí Daniel em todas as redes sociais dele, vou colocar aqui embaixo, aqui em algum local, visitando a profissãomédica.com e escutando bastante o Medcast para vocês adquirirem mais conteúdo. E dúvidas aí, vão atrás desse fera aí, que ele tem muito para acrescentar para vocês. Obrigado, Ricardo. Tamo junto. Pode contar comigo na veiculação dos conteúdos, sempre importantes que você tem divulgado. Já deixo um convite para você participar em uma entrevista aqui. Agora eu quero saber a tua história lá para contar para os ouvintes do Medcast, beleza? Já vamos marcar aí essa semana. Prazer. Vamos sim. Daniel, um abração, cara. Obrigado, cara. Ficou 10.